Olá, amigos online, voltei. E aí, gente? Já passamos pela primeira informação, né? Da receita orçamentária. Vamos ver a estrutura novamente da DVP? Está na tela. Somente a parte das variações ativas. A receita orçamentária, ok, né? Já vimos receita orçamentária. Vamos voltar para a nossa cozinha aqui. Pronto. Já vimos receita orçamentária. Vamos ver agora as mutações ativas. Vamos lá. Passamos pela receita orçamentária e agora mutação ativa, ou também conhecida como mutação da despesa. Tanto faz, não é? Mutação ativa ou mutação da despesa. Esse termo, essa palavrinha aqui, mutação, significa troca, significa permuta. E como acontece a troca da mutação ativa? Assim, haverá ou a incorporação de um bem no ativo permanente ou a desincorporação de uma obrigação do passivo permanente. E a permuta sempre será pela saída do numerário. É por isso que temos mutação ativa ou mutação da despesa. Então, a mutação ativa acontecerá ou pela incorporação de um bem ou direito no ativo permanente, ou pela desincorporação de uma obrigação do passivo permanente. Um ou outro, mas sempre saindo o numerário. Por isso, mutação ativa ou mutação da despesa. Exemplos. A aquisição de um veículo. Quando se adquire um veículo, o que é que acontece? Entra o bem no ativo permanente e sai o numerário. Então, a aquisição de um bem, de um veículo, entra o bem no ativo permanente e sai o numerário. Contabilmente, temos a conta bens, no caso aqui, veículos, que será debitada pela aquisição do veículo. Vou colocar aqui 500. Isso no sistema patrimonial. Todas essas informações acontecem no sistema patrimonial. E a contrapartida dessa conta será a mutação ativa. Então, debitei bens e veículos e vou creditar a mutação ativa em 500. E é justamente essa informação que será levada para a DVP. Como eu vou levar para a DVP? Vou ter que zerar a conta, não é? Então, vamos, para destacar aqui, mudar a cor, vamos creditar a mutação ativa e vamos abrir uma conta chamada de resultado patrimonial. Ela será creditada. E daí, o que é que tiramos? Quais as informações que poderemos extrair daí? Seguinte, todas as variações ativas, incluindo as mutações ativas, têm natureza credora. Tanto é que, no início, vamos aqui destacar, o primeiro lançamento foi a crédito desta conta. Creditei 500. Então, todas as variações ativas têm natureza credora. Lembrem-se disso. A banca. Como apuramos o resultado patrimonial contabilmente? Como apuramos? Debitamos a conta variações ativas, mutações ativas e creditamos a conta resultado patrimonial. Vou repetir. Como se apura o resultado patrimonial contabilmente? Vou pegar todas as variações ativas e vou debitar para zerar. E a contrapartida será a crédito da conta resultado patrimonial. É assim que contabilizamos. Bem, então mutação ativa, nesse caso, a aquisição de um veículo. Entrou o bem no ativo permanente e vai sair o numerário porque vamos ter que pagar o veículo. Ô Wilson, mas onde está registrada aqui a saída do numerário? Essa saída do numerário vai gerar uma despesa orçamentária. Esse lançamento, no ato da aquisição, ele vai acontecer no sistema financeiro. De que forma?
vamos debitar a despesa orçamentária em 500 e vamos creditar banco conta movimento em 500. Aí no final do ano, ainda vou explicar, vou transferir esse saldo para o sistema patrimonial. Então, como eu falei, gente, em informações anteriores, o mesmo lançamento, ele poderá ensejar vários registros em diversos sistemas de contas. Na aquisição de um bem, teremos o registro contábil no sistema orçamentário, porque é uma despesa orçamentária, no sistema patrimonial, porque é uma variação ativa, e no sistema financeiro, porque vai gerar a saída do numerário. Então, o único lançamento foi contabilizado em 3 sistemas de contas distintos, mas cada um obedecendo a sua característica, registrando a parte patrimonial, sistema patrimonial. No registro do controle orçamentário, será o sistema orçamentário. E na representação da saída do numerário do banco, sistema financeiro. Um outro exemplo de mutação ativa, vamos voltar para lá. Bem, um outro exemplo, amortização da dívida. Olha só, as setinhas. Vou dar baixa na obrigação, no passivo permanente, e vou ter que pagar, né? Portanto, observem o que vai acontecer. Para pagar a dívida, eu já vou ter que ter um saldo inicial aqui, ó. Passivo permanente. Eu já tinha um saldo inicial de 300. Se eu estou amortizando a dívida, eu vou efetuar o lançamento, o registro contábil aqui. Vou mudar de cor para ficar melhor. Dar baixa nessa conta, né? Zerar, porque estou pagando a dívida. Debitei passivo permanente. E vou creditar a conta de mutação ativa. 300. Bem, isso no sistema patrimonial. Vamos aqui destacar que é o sistema patrimonial. No sistema financeiro, teremos os seguintes registros. Despesa orçamentária, que é uma despesa orçamentária, 300. E vou creditar banco conta movimento, no valor de 300. Ok? Bem, essa conta mutação ativa, ela vai contribuir para apurarmos o resultado patrimonial. Vamos aqui mudar de cor de novo. Como eu vou apurar o resultado patrimonial? Debita essa conta. E vou creditar resultado patrimonial. Wilson, a ação não altera o resultado patrimonial. Você falou que é uma variação quantitativa, uma variação qualitativa, quer dizer, ela não altera o resultado patrimonial. Mas dessa forma ela está alterando. Mas veja o que vai acontecer. Estou agora no sistema financeiro. Vou transferir o saldo da conta de despesa orçamentária para o sistema patrimonial. De que forma? Vou creditar essa conta, 300, e debitar a conta transferência financeira em 300. E vou mandar agora para o sistema patrimonial. De que forma? Aqui mudar a cor. Eu vou zerar essa conta, 300, creditando e debitando na conta transferência patrimonial, 300. Agora, vamos reconhecer a variação passiva resultante da execução orçamentária, despesa orçamentária. Olha só, utilizar a mesma cor. Vou creditar, zerei a conta e vou abrir variação passiva resultante da execução orçamentária, despesa orçamentária, 300. Bem, para zerar essa conta, se eu tive que creditar, aqui eu tenho que debitar. E agora vamos ao resultado patrimonial. Olha só, gente, o que vai acontecer. Vou zerar essa conta,
300 e vou creditando, não é? E vou debitar aqui 300. Vejam que o resultado patrimonial não será afetado, porque eu tenho a débito 300 e a crédito 300. Por isso que a mutação é uma troca, é uma permuta, não alterando o resultado patrimonial. Mas os registros deverão acontecer nos sistemas contábeis pertinentes. Então, primeiro eu registro a variação patrimonial e, concomitantemente, a despesa orçamentária. No final do ano, eu transfiro o saldo da despesa orçamentária para o sistema patrimonial e vou zerar essas contas das variações para o resultado patrimonial. E como é uma mutação, não houve alteração no resultado patrimonial. Ok? É assim que acontece. Então temos como segunda informação das variações ativas as mutações ativas, também conhecidas como mutações da despesa. Aí, na sequência da demonstração, já passamos pela receita orçamentária, acabamos de passar pelas mutações ativas e agora veremos as chamadas interferências financeiras ativas orçamentárias. Vamos ver. Interferências financeiras ativas orçamentárias. Relembrando, já que eu falei, né, já mencionei, como exemplos de interferência ativa orçamentária, temos a cota recebida, o repasse recebido, o subrepasse recebido. Então, cota, repasse e subrepasse. Todas essas informações da cota, vamos colocar aqui, cota do repasse e do subrepasse, essa conta pertence ao sistema financeiro. Elas serão creditadas, vou colocar aqui um valor qualquer, 100, serão creditadas e serão debitadas pelo banco conta movimento. Debitadas aqui no banco. Vamos apagar. E serão debitadas na conta banco. Isso no sistema financeiro. No final do ano, acontece a transferência. Como é que transferimos? Zeramos essa conta, não é? Zeramos essa conta, debitando aqui, ó, cota, repasse, subrepasse, e vamos alimentar a conta transferência financeira. Vou imprensá-la aqui. Transferência financeira. Debitei, creditei aqui. E vou transferir para o sistema patrimonial. De que forma? Zero essa conta, ó, debito, e vou alimentar a conta transferência patrimonial. Credito. E é nesse momento que teremos a interferência ativa orçamentária. Como? Vou zerar essa conta agora e abrir a conta interferência financeira ativa orçamentária no valor de 100. É essa que vai para a DVP, é essa que vai para apurar o resultado patrimonial contábil. Aí, resultado patrimonial, vamos retirá-la dessa conta. De que forma? Vamos debitar essa conta, olha só eu debitando, e vamos creditá-la aqui, olha só eu creditando. E aí que iremos apurar o resultado patrimonial. Então, aqui o resultado patrimonial apurado contabilmente, mas há como se apurar o resultado patrimonial na DVP. Então, essa informação vai compor a DVP que estamos montando. Interferência ativa orçamentária, podendo ser uma cota recebida, um repasse recebido ou um subrepasse recebido. Uma outra informação, agora, de natureza extra-orçamentária. Então, gente, para eu passar para a informação de natureza extra-orçamentária, a DVP apresenta variações ativas orçamentárias. Quais são? Receita orçamentária,
mutações ativas e a interferência financeira ativa orçamentária. Mas ela também apresenta informações que independem da execução orçamentária, portanto, extra-orçamentária. Quais são? Começamos com a interferência financeira ativa extra-orçamentária. Na tela. Interferência financeira ativa extra-orçamentária. Temos como exemplos recebimento de transferência financeira para pagamento de restos a pagar, que é OTR, Ordem de Transferência Recebida, e o recebimento de bens e valores transferidos de outros órgãos. Cuidado, hein? Recebimento de bens e valores transferidos de outros órgãos. Não confundam com doação recebida. Já falei sobre isso. Uma doação recebida é classificada como superveniência ativa. Agora, quando há simplesmente o remanejamento de bens que você recebe de outro órgão, quem recebe vai classificar como interferência ativa extra-orçamentária. Ok? Então, essa informação também irá compor a DVP. E a outra informação de natureza extra-orçamentária, ou seja, que independe da execução orçamentária, é a variação ativa independente da execução orçamentária, também conhecida como acréscimo patrimonial. A variação ativa independente da execução orçamentária ou acréscimo patrimonial, ela poderá ser representada ou por uma superveniência ativa, que aumenta o ativo permanente, ou por uma insubsistência do passivo, que reduz o passivo permanente. Agora, tanto o aumento do ativo permanente através da superveniência ativa, como a diminuição do passivo permanente através da insubsistência do passivo, independem da execução orçamentária. Exemplos: nascimento de semoventes, nascimento de um bezerrinho lá do rebanho. Então, isso vai provocar o quê? Um aumento no ativo permanente, independentemente da execução orçamentária, pois, para que o semovente possa nascer, para que esse animal possa nascer, não há necessidade de executar o orçamento. Mas essa variação provocou um reflexo positivo. Por isso, superveniência ativa independente da execução orçamentária, que é um acréscimo patrimonial. Então, cuidado, hein, gente? Variações ativas independentes da execução orçamentária. Acréscimo patrimonial. Ou poderá ser superveniência ativa ou insubsistência do passivo. A superveniência ativa aumenta o ativo permanente. A insubsistência do passivo diminui o passivo permanente. Ok? Bem, e um exemplo agora de insubsistência do passivo. Perdão da dívida. Insubsistência do passivo que independe da execução orçamentária. O que é que vai acontecer? Vamos dar baixa no nosso passivo permanente e não houve a necessidade de executar o orçamento. Por que não houve a necessidade? Porque esse perdão da dívida não representa nenhuma despesa, nenhuma receita. Portanto, não executamos o orçamento. E assim fechamos a coluna das variações ativas. Restaríamos apenas o quê? Puxar o total das variações ativas, para depois comparar com o total das variações passivas. Mas, por enquanto, eu não quero puxar total de nada, não. Eu só apresentei de uma forma mais detalhada, mais contábil, as variações ativas. E farei da mesma forma com as variações passivas, que é o outro lado, que é o lado negativo das variações patrimoniais. Vamos ver? Olha só. Agora, variações passivas. E vamos começar com a despesa orçamentária. A despesa orçamentária, ela começará
sendo registrada no sistema financeiro. Como é que a gente registra no sistema financeiro? Bem, vou primeiro abrir aqui as contas, já que temos um certo domínio, já falei a respeito, né? Aí temos aqui no sistema financeiro a conta despesa orçamentária, conta banco, conta movimento e a conta transferência financeira. No sistema patrimonial, temos a conta transferência patrimonial, temos a conta variação passiva resultante da execução orçamentária, despesa orçamentária e a conta resultado patrimonial. Vamos fazer o primeiro lançamento, que é o registro da despesa orçamentária, no valor de 300, no valor de 200. A despesa, a conta despesa, tem natureza devedora. Vou chamar de lançamento 1. Debitei despesa orçamentária, creditei banco. Lançamento 1. Agora, no final do exercício, vamos transferir esse saldo da despesa orçamentária para o sistema patrimonial, porque é no sistema patrimonial que vamos reconhecer a variação passiva resultante da execução orçamentária proveniente da despesa orçamentária. Mas como é que vamos transferir? Primeiro, zeramos aqui, 200. Lançamento 2. Creditei e vou debitar a conta transferência financeira. Lançamento 2. Agora vamos transferir para o sistema patrimonial. De que forma? Zerando a conta transferência financeira. Olha só. Lançamento 3. E vou mandar, creditei, né? Vou mandar débito 300 para a conta transferência patrimonial. Agora sim é que vamos reconhecer a variação passiva. De que forma? Lançamento 4. Zero essa conta, creditando e vou debitar na sua conta correta. Lançamento 4. E na hora de apurar o resultado patrimonial, vamos retirar dessa conta, lançamento 5, a crédito, e vamos debitar na conta resultado patrimonial. Lançamento 5. Então é assim que acontecerá, gente, o registro da despesa orçamentária, tanto no sistema financeiro e depois, no final do ano, levada ao sistema patrimonial, para que tenhamos agora a conta variação passiva resultante da execução orçamentária, que é uma despesa orçamentária, que irá contribuir para o resultado patrimonial negativamente, não é? Já que vai reduzir o resultado patrimonial. Na sequência, também como variação passiva orçamentária, temos a mutação passiva ou também conhecida como mutação da receita. Faltou a letra R aqui. Mutação da receita. Mutação significa troca, permuta. Mas como é que essa troca ou essa permuta vai acontecer? Ou com a saída de um bem ou direito do ativo permanente, ou com a entrada de uma obrigação no passivo permanente. E a permuta sempre será com a entrada de um numerário. Por isso, mutação passiva ou mutação da receita. Exemplos para clarear mais. Alienação de um veículo. A alienação de um veículo provocará a saída do bem no ativo permanente e a entrada do numerário. Aí teremos que registrar, e eu vou contabilizar aí, o sistema patrimonial e o sistema financeiro. Teríamos o lançamento também no sistema orçamentário, que não nos interessa por enquanto. Mas ficaríamos assim, no sistema patrimonial, contas pela alienação de um veículo, né? Colocar aqui a conta veículo. Já tínhamos o valor nessa conta para poder vender. Valor de 500.
Vou vender, então vou registrar a mutação passiva. Depois, nesse sistema, teremos a conta resultado patrimonial. E nesse sistema sempre teremos a conta de interferência, né? A de transferência, no caso, transferência patrimonial. Pelo registro da mutação passiva, alienação de um bem, lançamento 1, vou zerar essa conta, estou vendendo lançamento 1 e vou debitar mutação passiva. Teremos também um lançamento no sistema financeiro. A venda de um veículo gera uma receita orçamentária que vai entrar no banco conta movimento. Receita orçamentária de quanto? 500. Aí faço o lançamento aqui. 500. E vou debitar a conta banco 500. Para não confundir com o número, vou chamar de letra, lançamento A. Lançamento A. No final do ano, vamos transferir o valor da receita orçamentária para o sistema patrimonial. De que forma? Vamos abrir a conta transferência financeira. Vamos, lançamento B, zerar essa conta, debitando e creditando transferência financeira. Agora vamos levar para o sistema patrimonial. Lançamento D. Vou zerar essa conta, debitando. E vou levar para o sistema patrimonial. Debitei transferência financeira. Vou creditar transferência patrimonial, lançamento D. E agora vamos apurar o resultado patrimonial, né? Lançamento E, zero essa conta, e debitando, e vou creditar resultado patrimonial, lançamento E. E a mutação passiva também será utilizada para se apurar o resultado patrimonial. Então, lançamento 2, olha só, creditei mutação passiva, debitei resultado patrimonial. Vejam que a mutação passiva, ela não provoca alteração no resultado patrimonial, porque ela provoca um fato permutativo, e os fatos permutativos não alteram o resultado patrimonial. E é por isso que as mutações representam troca, permuta, jamais afetando o resultado patrimonial. Então teremos dois momentos aí de registro, um no sistema patrimonial, onde contabilizamos inicialmente a mutação passiva, e o outro no sistema financeiro, onde contabilizamos a receita orçamentária. Ah, Wilson, por isso que é mutação passiva ou mutação da receita. Exatamente, exatamente. Um outro exemplo de mutação passiva, operação de crédito. Como acontecerá uma operação de crédito? Como a mutação passiva ela vai acontecer? Contratando a operação de crédito, haverá o aumento no passivo permanente e a entrada do numerário. Se você está se endividando, ganhou uma dívida, mas ganhou dinheiro. Então, aumentará o passivo permanente e aumentará também a sua disponibilidade. Então, mais uma vez, temos os lançamentos contábeis, iguais ao que eu fiz, só trocando, né, a aquisição de veículo para contratação da operação de crédito, mas o restante é o mesmo que eu fiz com a mutação passiva, a alienação de um bem. Então, as mutações, elas não provocarão alteração no resultado patrimonial. E teremos dois momentos distintos para a mutação. Um, quando registramos a mutação no sistema patrimonial, no caso a passiva, e o outro momento pelo registro da receita orçamentária no sistema financeiro. Então, temos até agora, nas variações passivas, aquelas orçamentárias,
a despesa orçamentária, a mutação passiva ou da receita e, na sequência, veremos as interferências financeiras passiva orçamentária. Mas quando eu voltar, daqui a pouco.